Hoje a gente está aqui com a Luciana Brites, pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial. Ela vai ensinar muita coisa para a gente sobre a educação inclusiva, educação especial. A gente recebe muitas dúvidas também em relação à autoestima dos alunos, muitas vezes por não compreender o problema, a necessidade especial. Alguns professores vão, não, ele não estava com ele, não faz porque não está com vontade, ele é um aluno preguiçoso, não consegue, acaba afetando a autoestima das crianças e dos jovens também. Muito. Você sabe que a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente está muito mais afadado, muito mais propenso a ver a linguagem não verbal do que a verbal. A não verbal é o gesto, é como você se movimenta, como você se relaciona, e a verbal é a fala. Tanto que fala assim, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, mas o cérebro entende ao contrário. Ao contrário. Então, toda a postura do professor, ela pode estar dando dica. Por exemplo, eu tive um caso uma vez no consultório de uma menina que os pais a trouxeram, ela já tinha uns 14 anos, e os pais trouxeram porque ela tinha muita dificuldade, era para aprender a ler e escrever. Eu peço sempre um desenho na primeira sessão e foi muito interessante. A menina se desenhou, botou o nome dela, fulana, é burra. E botou burra com 2 R's. Mas ela não sabe escrever. Como é que é? A queixa dos pais era essa. Mas essa menina, pra vocês terem noção, ela era alfabetizada. E por que burra? Daí eu parei a avaliação, chamei os pais e falei, olha, ela botou o nome dela, é burra. Aí ela, nossa, mas a gente nunca chama ela de burra. Mas como que esses pais tratavam? Eles, não pode deixar que eu faça. Não, deixa que eu sei. Não. E se acabava essa linguagem não verbal, não, você consegue, você tá... Não, mas pode deixar que dessa vez eu faço. E a gente, enquanto professor educador, a gente também tem às vezes essa, tadinho, acho que ele não vai conseguir. Então, isso é uma coisa muito prejudicial. Por quê? Porque a gente não pode comparar o aluno com alguma dificuldade ou deficiência com os outros. A gente tem que comparar ele com ele mesmo. Né? Claro. É o progresso dele com ele. Então, hoje ele não sabia contar até 5. Daqui uma semana ele sabe contar até 5. Isso porque a gente precisa do currículo adaptado, né? Ué. É pra gente saber de onde a gente tem que vir, para não dar um desafio tão grande que a criança não saiba. Então tem que ver ela com ela mesma, é o progresso dela, não em relação aos outros. E a gente tem mania de achar que às vezes essas crianças não percebem. Eles percebem. O Rubem Alves fala do olhar manso, né? Eu pediria um olhar manso. Esse olhar do professor vai fazer toda a diferença. Sim, com certeza. E tem que estar muito aberto a isso, né? Esse tipo de programas, né? Igual você desenvolve essa capacitação, penso que desse olhar, dessa abertura, dessa maleabilidade, o professor ele tem que ter. E assim, a gente fala, mas isso vai ser bom para o aluno com dificuldade. Mas se isso é bom para o aluno com dificuldade, ele é bom para qualquer aluno, né? O que é bom para o aluno com problema, com distúrbio de aprendizagem ou alguma deficiência, ele é bom para qualquer aluno. Você vai estar auxiliando todos os seus alunos tendo esse tipo de olhar, né? Isso que é muito importante. Então você acaba resolvendo também o problema da turma toda, né? Não é pensar, não, eu tenho a turma de 35 mais os 3 ou 4. 1, 2 ou 3 ou 4. E eu sempre falo que a proposta que eu acho mais interessante da inclusão é esse olhar diferenciado, que eu acho que o maior ganho não é nem da criança que é inclusa. Eu acho que o maior ganho que eu vejo são das outras crianças. Porque elas começam a ver o diferente, elas começam a ver que o diferente não é diferente, o diferente se torna corriqueiro, ele é uma variabilidade, assim como eu tenho coisas diferentes, o fulano tem coisas diferentes. Então, trabalhar com isso, eu acho que é um ganho muito grande, porque a gente está vivendo numa era que as crianças, os adolescentes, eles não têm tolerância para as coisas, né? Eles não têm tolerância para esse olhar humano, né? Aconteceu há anos atrás, botando fogo em índio, porque ele era diferente, achou que era um mendigo. Então, assim, isso vem de você aceitar o que você acha que é diferente. Então, não existe diferente, existem formas de funcionamento e temos que respeitar cada uma delas. Então, eu acho que a grande contribuição que eu acho da inclusão é essa. É você ver que você não é o único no mundo. Você tem que trabalhar com todas as coisas. E isso para a tua vida, para o teu trabalho, para as tuas relações, para tudo na vida. Claro, né? Teve uma história no meu filho pequeno, agora está com 9 anos, mas ele já tinha uns 6, 7 anos, e a turma dele tinha um cadeirante. Aí eu uma vez perguntei, o senhor me consegue acompanhar a turma? Não, mamãe, o Antônio, ele usa óculos. Quer dizer, ele não percebia
a deficiência dele, ele ser cadeirante ou não, tudo bem, ele usava óculos, essa era a diferença. E a gente acha que as crianças ficam muito ligadas nisso. E na verdade não, eles pegam isso de uma forma muito tranquila. É a gente que fica muito, ai meu Deus, como que vai ser, o que eu vou falar? E isso é uma coisa que, igual você falou dessa questão da autoestima, eu sempre procuro falar muito, né, para os meus pacientes e oriento os professores a estar trabalhando, por exemplo, uma criança que tem a dislexia, que é um distúrbio específico, né, uma criança que tem problema de inteligência, mas as habilidades cognitivas de leitura e escrita para essa criança, elas estão disfuncionais, então ela vai ter dificuldade nisso, e é um transtorno neurobiológico. Então eu falo para o professor para falar exatamente isso, olha, você tem esse tipo de dificuldade, mas você consegue fazer isso, você apontar outras coisas, porque uma criança com dislexia, às vezes vai ter que ter alguém para ler a prova, e os outros às vezes não vão ter. Você trabalhando de uma forma aberta, isso torna-se uma coisa tranquila. Você sabe que tem caso de escola que relata que as crianças não dão problema na hora da inclusão, na hora de ler a prova. Os pais que dão problema. Eles acham injusto ler a prova para um e não ler a prova porque os pais não têm essa sensibilidade. Engraçado isso. Imagina, né? Por isso que é tão importante trabalhar com os pais também, né? Famílias. E crianças muito inteligentes. Eu recebo também uma questão, como é que eu trabalho com um aluno autista agressivo, né? Essa agressividade. E a gente teve um outro caso também da turma do Gabriel, que tinha algum grau de autismo, e o jeito que eles lidaram com a situação de agressividade, com o meu filho foi tão positivo, benéfico, o jeito de lidar com o conflito, né, que depois ele foi levar uma flor pro Gabriel, se desculpando daquele incidente, o Gabriel, não, tá bom, eu não posso ficar com raiva de você, eu entendo que você ficou nervoso, foi tão lindo aquilo, essa capacidade de lidar com o outro mesmo, né, e a gente só vai ter diálogo se a gente conseguir lidar com o conflito. Eu acho que essa proposta dessa questão, que isso estressa muito o professor, né? Essa questão da briga, da indisciplina. A gente sabe que hoje a maioria das licenças, né? Os professores são uma das profissões que mais tem licença por depressão, por várias coisas, né? E isso é uma coisa que impacta muito a saúde do professor. Eu acho que você ter mecanismos e formas de agregar uma boa qualidade de relacionamento em sala de aula e com isso melhorar a saúde mental, porque assim, quanto que você gasta às vezes com remédio antidepressivo, ou professor que às vezes começa a engordar, que começa a ficar ansioso, porque, ai meu Deus, eu tenho que chegar naquela sala, eu tenho que lidar com aquela situação, quantas coisas que isso não desperta no professor, e às vezes tem que tomar remédio, é o que eu falei, eu tenho amigas minhas, nossa, que engordaram horrores, que acabam com transtorno de ansiedade, não conseguem dormir, vai chegando perto da escola, vai dando pânico, porque elas falam assim, Luciana, é minha vida e tal, mas com esse grau de indisciplina, eu não consigo ter esses mecanismos para lidar com isso. Então eu acho que isso é uma coisa que não tem preço pra gente, a gente ter paz, né, trabalhar no que gosta, mas ter recurso interno para trabalhar com aquilo que gosta.